É hora de crescermos. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino e raciocinava como menino. Porém, depois que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo citou no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O tema que eu quero trazer para a gente estudar hoje é maturidade cristã. Como eu havia falado no início, é hora de crescermos espiritualmente. Em alguma ocasião das nossas vidas, nós vamos precisar crescer de uma forma assim espiritual. Nós vamos precisar tomar posicionamento em relação ao relacionamento que nós queremos ter com Deus. Porque não dá para a gente ficar o tempo inteiro com atitudes tipo duvidosas. Exemplo, crer ou não crer em Deus, né? Acreditar ou não acreditar que Ele pode fazer algo em nossas vidas. Chega um momento que nós precisamos entender quem realmente Deus é e qual a importância que Ele tem para nós. Porque Deus ele não quer ocupar o segundo lugar em nossas vidas. Ele também não quer ocupar o último lugar. Ele quer estar em primeiro lugar em nossas vidas, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É ele que nos conduz. Então precisamos dessa atitude, dizer assim: hoje eu decido viver aquilo que Deus quer para mim e não aquilo que eu quero para mim, porque eu tenho certeza de que o que Deus quer para mim é melhor do que o que eu penso e do que o que eu desejo. Ainda que o que nós desejamos seja bom, seja maravilhoso aos nossos olhos, nós temos a certeza de que aquilo que Deus prepara é muito melhor do que aquilo que nós mesmos pensamos ou imaginamos. E muitas vezes Deus ele nos surpreende com isso. Eu não sei se você lembra algumas vezes em que sua mãe ou seu pai tomou uma decisão por você e disse assim: eu estou fazendo isso para o seu bem. E muitas vezes a gente não quer entender, a gente acha que está querendo se meter em nossas vidas, né? Está querendo ultrapassar os limites, sendo que algumas vezes sim, né? Mas essa situação não vem ao caso agora. Eu estou falando no momento geral. No geral, o que os pais pensam para nós é o nosso bem. Eu tenho uma filha, então eu entendo que hoje o que eu faço e o que o pai dela faz, né? O que nós fazemos como uma família é para o bem dela, para que ela cresça, para que ela tenha o melhor. E muitas vezes é isso que os nossos pais, eles fazem por nós. Mas nós, por termos outra perspectiva de vida, nós queremos entender e dizer que aquilo que o pai ou a mãe da gente está fazendo não é o que nós queremos, mesmo que as intenções deles sejam as melhores. Mas muitas vezes as decisões que eles tomam é somente para nos ver felizes, somente para ver a gente vencer na vida. E o que Deus faz conosco é a mesma coisa. Ainda que a gente não entenda por que, que ele tirou tal coisa de nós, por que permitiu que acontecesse algo conosco, por mais que a gente fique ali labutando, tentando entender, se martirizando, o que ele faz é porque ele já conhece o futuro. Deus, ele é o dono do tempo, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é bom para mim, ele conhece a minha estrutura. Ele sabe o que é bom para você porque ele conhece a sua estrutura, porque foi ele que te formou. Ele disse para Jeremias: antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Jeremias, eu já te conhecia. Então nós temos que ter essa maturidade, deixar Deus cuidar das coisas para nós. Não que também nós venhamos ficar o dia todo de braços cruzados esperando algo cair do céu. Mas em Provérbios diz que quando nós entregamos o caminho a Ele, Ele endireita as nossas veredas. É no caminhar que Deus vai nos consertando.
É no caminhar que Ele vai direcionando as nossas vidas. Então é necessário ter essa maturidade para entender e não discutir com Deus ou ficar brigando com Ele, indagando por que o Senhor está me dando isso que eu não pedi, por que o Senhor está fazendo isso que eu não te pedi. Deus, Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Tem algo assim que eu quero trazer também como experiência, né? Sobre a vida de uma criança. Vamos pensar bem. Uma criança, ela muitas vezes ela não tem entendimento sobre quem ela é. Ela não tem entendimento sobre fé, né? Muitas vezes não tem. Os objetivos, ela não tem entendimento sobre o que é que ela quer ser. Muitas vezes a criança, ela olha para o pai, ela diz, né, se é um menino, diz eu quero ser como o meu pai. Eu quero ser um jogador de futebol. Se a mãe é médica, ela vai dizer eu quero ser como minha mãe, eu vou ser uma médica. Mas aí, até aquele momento, nós estamos conseguindo direcionar essa criança por esse caminho. Mas quando ela crescer, vai ter um momento em que ela vai se despertar para os próprios desejos e suas próprias vontades. Isso se chama amadurecimento. Ela vai começar a entender que talvez não ser um jogador de futebol ou ser uma médica realmente é aquilo que ela deseja. Talvez era só um espelho dos pais naquele momento dela de não entender ainda a sua essência de vida e quem realmente ela queria ser. Então, a partir do momento que ela adquire maturidade, ela vai se identificar com algo que vai lhe fazer bem, algo que vai lhe fazer tomar suas próprias decisões. Então, quando nós crescemos, nós aprendemos a tomar decisões. Mas o melhor mesmo de tomar decisões é quando essas decisões elas são tomadas mediante a nossa busca a Deus e não de uma forma de nós mesmos. O que a palavra de Deus diz em Provérbios? Que nós devemos confiar somente no Senhor e não na força do nosso próprio entendimento, achando que aquilo que eu quero é o melhor para mim. Não, devemos colocar diante de Deus e Ele vai direcionar a gente. Ele vai mostrar para a gente o caminho. Foi como eu falei no início, Deus, Ele endireita as nossas veredas. Não vai acontecer nada se a gente ficar parado esperando que Ele resolva tudo. Mas a partir do momento em que nós entregamos o caminho e dizemos assim, olha, Pai, eu não consigo sozinho, me direciona porque eu quero ser maduro na fé, porém eu quero que o Senhor me instrua para que eu não faça nada errado. Então, quando nós fazemos isso, nós entregamos tudo na mão de Deus, Ele guia a gente, vai nos direcionando aquilo que nós devemos fazer. Deus requer de nós, Ele quer que nós venhamos ter atitudes firmes. Ele não quer que nós venhamos, a partir do momento que já crescemos e adquirimos maturidade, que venhamos ter uma mente o tempo inteiro como criança, como aqueles que não sabem de nada, que ainda está vivendo ali uma criancinha, né, como diz assim a palavra do leite materno, ainda, né, bebendo leite. Não chega um momento que quando a gente cresce, vamos nos alimentar de comida sólida. Uma criança, quando a gente vai falar de Deus para ela, nós precisamos ilustrar algo, né? Precisamos falar com ela com um jeitinho, com a maneira ilustrativa, para essa criança começar a entender. Mas quando nós somos adultos, já adquirimos uma certa maturidade, nós já temos que começar a entender as coisas de uma forma mais séria. Temos que começar a entender que realmente é necessário perdoar, temos que começar a entender, a confiar e entregar. Diz isso para uma criança, olha, confia em Deus, coloca na mão do Senhor. Ela não vai muito bem entender isso, dependendo da idade dela. Mas diz para ela assim, olha, tem que orar. Ela vai entender que orar a Deus é agradecer, é pedir a Ele algo que a gente precisa. Mas se a gente falar assim, olha, entrega
seu caminho ao Senhor e ele endireitará a sua vereda. É muito para ela entender sobre isso. Mas nós, depois de adultos, nós já temos que ter essa maturidade. Por isso o apóstolo Paulo, ele falou, quando ele era menino, pensava como menino, ele agia como menino e ele raciocinava como menino. Mas depois que ele se tornou homem, agora ele precisava tomar posturas mais sérias, posturas de homem, posturas que ele teria que ajustar sua fé agora ele teria que ajustar sua vida, começar a agir de uma maneira diferente, não mais como um adolescente, como um menino. Ele precisava agora tomar verdadeiramente seu posicionamento. Não há nada de errado com as etapas da nossa vida. Por isso é o que? A criança, depois o adolescente, né? Depois vem a fase adulta e a fase em que nós vamos amadurecendo ainda mais. Paulo, ele viveu cada etapa da sua vida, mas chegou um determinado tempo que ele entendeu. Agora eu sou homem, preciso me posicionar diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Precisamos nos posicionar. Em um momento, Deus falou no livro de Jeremias, falou com ele. Jeremias disse assim, Senhor, Jeremias já sendo homem, ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. E Deus disse, não fale isso, Jeremias, que você não passa de uma criança, porque Deus sabia que Jeremias já não era mais uma criança, que Jeremias era um homem. E Deus esperava que ele tomasse atitudes de homem. A partir daquele momento, Deus esperava que ele se comportasse como tal e não mais com o aspecto infantil. E Deus disse, Jeremias, era como se Deus estivesse falando para ele, Jeremias, toma a sua posição, porque eu que vou usar a sua boca. Ou você está achando que você vai falar de você mesmo? Ou você está achando que você vai agir de você mesmo? Tome sua posição e me permita fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. É o que Deus quer que a gente faça. Tome sua posição, mas não mais de vitimista, infantil, que tudo chora. Muitas vezes não é assim que a criança age, a gente reclama, ela vai chorar, ela se sente magoada, entristecida. Ela se sente assim com medo. Deus não queria mais Jeremias com aquelas atitudes. Ele queria que Jeremias tomasse uma atitude firme de homem para que Deus pudesse usá-lo. E assim, Jeremias, ele tomou sua posição e Deus o usou. Se nós formos analisar também a vida de Josué, quando Deus chamou Josué, ele disse o que para Josué? Seja firme e corajoso, seja forte, porque eu estou contigo, não temas. Foi isso que Deus falou. Agora imagine nós dizendo isso com uma criança que está ali triste. Nós vamos chamar e dizer, olha, seja forte, seja corajosa. Imagina o peso para uma criança receber essa palavra. Mas nós, como adultos, precisamos tomar essa posição. Chega de vitimismo, chega de chorar, chega daquela fase infantil. Agora precisamos nos revestir realmente da força de Deus para que Ele possa nos usar. Seja qual for o problema, a situação que você está enfrentando, é hora de ter um posicionamento diante de Deus e dizer, eu sei que vai dar certo, porque Deus está comigo. Eu sei que eu vou conseguir, porque Deus, Ele está ao meu lado. E é Ele quem está me dando força. Então, vamos amadurecer, vamos ser fortes, vamos ser firmes, porque é isso que Ele espera de nós. Em nenhum momento, quando Deus chama os seus profetas, Ele não passa a mão na cabeça e diz assim, vem aqui, eu vou alisar sua cabeça, pobrezinho. Ele não fala isso. É como se Deus pegasse e falasse, olha, eu vou dar uma sacudida, né? E diz assim, olha, seja forte. Preciso que você seja forte. Teve uma passagem no livro de Jeremias que Jeremias ficou indagando a Deus. Deus, eu quero saber da tua justiça. Por que os ímpios, eles
prosperam? Por que que tem pessoas que falam o teu nome, Pai, e prospera, e eu que estou aqui, né, sendo justo, buscando tua justiça? Demora tanto, né, a justiça, a sua justiça chegar na minha vida, mas por que essas pessoas, elas falam mal de ti, elas até têm o teu nome na boca, mas aprontam e elas prosperam. E Deus disse, Jeremias, Deus estava dizendo para eles, tipo assim, Jeremias, pare de olhar para o que não é da sua conta. A partir de hoje, olhe para mim. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas eu quero que você pare de olhar para essas coisas. Deixe que eu julgo a forma correta de cada situação. Não precisa você, tipo, me dizer o que eu tenho que fazer. Então é preciso que nós tenhamos essa confiança de chegar diante do Senhor e dizer: toma aqui, Pai, cuida disso para mim, porque eu não vou conseguir cuidar sem o Senhor. Pedir a Ele direção, sabedoria e Ele irá nos conceder. Então, que possamos pensar como o apóstolo Paulo, a partir de hoje vamos crescer espiritualmente, né? Vamos ter essa maturidade de agir agora como pessoas adultas. É isso que Deus espera de nós. Mas aí tem uma passagem na Bíblia que diz assim: para entrar no reino de Deus, diz que nós precisamos ser como crianças, e aí? Isso parece uma contradição? Não. As atitudes de uma criança, os sentimentos que ela tem, nós também temos que ter ainda. Repare bem quando você briga com uma criança, daqui a pouco ela já está ali te abraçando, te beijando, demonstrando carinho. É essa atitude que Deus quer que nós tenhamos. Que ela não guarda o rancor, ela perdoa, ela vai lá, te abraça, ela divide com você o que ela tiver. É essa atitude para alcançar o reino, ter um coração puro como uma criança. Mas precisamos ter atitudes maduras para alcançar uma fé firme em Deus. Mas nós temos a certeza que isso sem Deus não é fácil. Precisamos dele para nos colocar nessa maturidade plena. Ele diz que aquele que não tem sabedoria, peça que ele dá. Então, se a gente não tem sabedoria ainda para agir como adultos, vamos pedir e Deus, ele vai nos conceder, tá bom? Eu espero que todos nós, a partir de hoje, venhamos ter essa maturidade na fé, essa maturidade cristã. Que Deus fique com você. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Se você gostou dessa mensagem curta, deixe um comentário pra gente. Se você também ainda não é inscrito neste canal, se inscreve desde já, tá bom? Beijo grande no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.